Olá, pessoal. Estou passando aqui antes de iniciarmos nosso programa Conversa com Analista sobre Café, esse programa especial na parceria com a ABIC, para destacar um curso muito especial de Safras e Mercado, que será realizado totalmente online nos dias 17 e 18 de outubro. Curso online Gestão Estratégica na Comercialização de Café. Esse curso é ministrado pelo nosso consultor, Gil Barabás, que vai falar daqui a pouco no nosso programa. E tem um cupom especial para você, a BIC 100, com desconto de R$ 100 neste curso de 17 e 18 de outubro. Estará na descrição do vídeo, mas também tem QR Code na tela. Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Estamos começando o nosso programa Conversa com Analista sobre o mercado de café. E esse muito especial, porque é o nosso Conversa com Analista especial para os nossos amigos, parceiros da BIC, Associação Brasileira da Indústria do Café. Já cumprimento meu colega, consultor de safras e mercado, Gil Barabás, que vai bater esse papo comigo. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Alessandro? Bom, antes de lançar a primeira pergunta para o Gil, eu reforço para você que é muito importante você se inscrever no nosso canal Safras TV, também no canal da BIC, no YouTube. Deixe seu like e ative as notificações. Seus comentários também são muito importantes. Todos os dias a gente tem um vídeo novo no nosso canal Safras TV. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras. O trabalho deste senhor Gil Barabás está lá, todo lá com análises, comentários, assim como nossa agência de notícias e todas as demais consultorias de Safras, as melhores informações para você tomar as melhores decisões dentro do agronegócio. Dito isso, Gil, vamos começar a falar do mercado do café. Esse Conversa com Analista é mais focado, claro, para os industriais, para o comprador, e a gente vai falar bastante sobre bolsas agora e também sobre o mercado interno. Começando pelas bolsas, Gil, que guiam os nossos mercados, bolsa de Nova York para o café arábica e de Londres para o café robusta. Gil, como é que está esse mercado? Muitos altos e baixos. O mercado, às vezes, começa o dia com alta, perde terreno, começa o dia em baixa, depois avança. Está muito louco esse mercado do café, né? É verdade, Alessandro, muito volátil, né? A gente tem um financeiro aí que está agitado, essa questão inflacionária no mundo, e daí que isso mexe com o câmbio no mundo, mexe com expectativa de investidor e acaba também recaindo sobre os preços das commodities, né? Então a gente tem uma oscilação muito grande. Além dessa questão fundamental, ainda tem ainda as questões de dúvidas em relação aos fundamentos do mercado de café, principalmente ainda em relação à questão da próxima safra do Vietnã, que vai ser colhida no último trimestre do ano, e dessa safra do Brasil que está sendo colhida, né? Esses números que estão aparecendo, a questão de peneira, a questão de tamanho de safra, tudo isso entra no radar e explica essa volatilidade dos preços que a gente vê claramente no gráfico aí que está sendo apresentado. Gil, bom, o café robusta, recentemente, até uma coisa interessante, né? A gente que acompanha o mercado há muito tempo, sempre é a Bolsa de Nova York para o café arábica que comanda as ações, né? Que domina, Londres acaba normalmente seguindo, mas a gente recentemente viu essa inversão total, né? Tanto que a gente tem conversado bastante e colocado que muitas e muitas vezes é o café arábica em Nova York que está acompanhando as movimentações do robusto. E tem a ver com isso, né, Gil? Com essa questão momentânea, né, de problemas de oferta no Vietnã. A oferta disponível é baixa, o produtor lá segurando, esperando o preço mais alto. Tem problema ainda no Mar Vermelho, né, com aqueles ataques navios prejudicando a rota Ásia-Europa. E a gente vê o Brasil ocupando também um espaço crescente aí com o nosso Canefa, com o nosso Conilon, por causa disso também, e essas preocupações para a safra futura do Vietnã. Mas, né, Gil, não é só lá que tem preocupação também com a safra brasileira. Sim, sim, sem dúvida, né? E é isso que você falou, Alessandro, a gente vê aqui nos gráficos, né? A gente vê aí, por um momento, a gente vê os preços aqui do Robusta, que é essa linha mais clara, ela guiando o Arábica, distanciando, e depois o Arábica correndo atrás, né? Depois, e justamente o que você falou, inverteu a lógica, né? Que o Arábica correndo atrás do Robusta. O que a gente está vendo agora de momento, né? A gente está vendo aqui um Arábica devolvendo um pouquinho mais a alta, enquanto o Robusta devolvendo menos, né?
Mas por quê? Porque o Robusta ele está de olho nas próximas safras do Vietnã, enquanto o Arábica ele está de olho nessa safra, na colheita da safra brasileira, né? Então, esse andamento da colheita da safra brasileira, a gente já passou da metade da colheita do Brasil, esse avanço da colheita, de certa forma, ele cria esse ambiente para você devolver um pouquinho mais em relação aos preços, lá no caso do terminal de Londres, olhando ainda para a próxima safra do Vietnã, aquela interrogação enorme ainda mantém o patamar um pouco mais sustentado. Mas, mesmo olhando aqui para o Brasil, é aquilo que você falou, existe aí muitas dúvidas, porque esse café ainda não apareceu como deveria aparecer. Metade da safra colhida, mas não tem, esse café ainda não chegou no mercado. E daí cria-se aí as expectativas em relação. Será que a safra, principalmente a safra de Conilon no Espírito Santo, é o que estava se prometendo? Parece que não, né? O que a gente vem acompanhando aí semanalmente, né? A gente acompanha, faz o nosso acompanhamento semanal de colheita. O que a gente vem percebendo é que a lavoura está entregando menos do que estava esperando, principalmente no caso do Conilon e no caso do Conilon do Espírito Santo, né? Isso é um fator que muito possivelmente deve levar a uma revisão no número de safra, né? Do Brasil para baixo, né? E puxado aí pelo Conilon. No caso do Arábica, né, a colheita está um pouquinho mais atrasada, e é natural que primeiro você colhe o Conilon para depois o Arábica. Você tem também a questão do quê? A questão da peneira, né? Essa peneira mais miúda, isso aí gera incerteza em relação ao resultado final da safra. E como esse café também não está aparecendo, você cria todo esse ambiente, né? Também de revisão no número de safra de arábica. A princípio, mesmo com esses sinais negativos, você deve ter mais café esse ano do que teve o ano passado, talvez menos do que estava se esperando, né? Isso tudo entra nesse caldeirão de preços, a questão financeira, né? A volatilidade financeira, as incertezas financeiras, a questão aí de custos, que nem você falou, de custos logísticos, a questão de robusta na Ásia, principalmente no Vietnã, e a questão da safra brasileira, né? Também entra nesses fatores que mexem com o mercado, que agitam o mercado, que geram essa turbulência no mercado, e a gente vê que por mais que o preço tenha devolvido, ele segue num patamar elevado, ele segue muito próximo das máximas tanto do Arábica como do Robusta no terminal de Nova York e de Londres. Gil, para a gente partir depois para o mercado interno, a gente tem visto aí o mercado subindo em Nova York, tem aqueles picos e tal, mas chega ali no 230 centavos e não consegue avançar. E quando cai, chega no 220, também encontra força. É uma linha que está difícil de ser rompida ali em Nova York, 220, 230, em que pese toda a volatilidade, sempre deixando isso muito claro. O que tu acha que tem que acontecer aí para o mercado ir para mais ou para menos nesse cenário aí? Olha, digamos, se você. Dois os fatores que poderiam fazer esse preço romper a resistência, a linha de 230. Uma frustração na safra brasileira, maior que o mercado está enxergando nesse momento. Ele está precificando essa dúvida. Se essa dúvida vira certeza e essa certeza ela é maior do que está sendo dimensionado agora, você encontra fator aí para esse mercado subir. O outro ponto seria o quê? O inverno. Né? A gente chegou, o inverno chegou, né? A gente já está tendo já tem um frio aí, né? E tudo isso gera o quê? Expectativas em relação ao mercado de clima brasileiro. Lógico, o frio chegando, ele trazendo risco para as lavouras, e se tiver algum problema para a lavoura, é fator de sustentação, é um fator que faz romper essa resistência e o mercado andar para cima com mais força. Então, tem esses dois fatores, a questão climática e que daí mexe com a safra futura do Brasil, né, que é a geada, e a questão dessa safra brasileira, uma correção para baixo nos números de produção, né, que é o que a gente está olhando, a gente, de certa forma, precificou boa parte disso, mas se confirmar e essa situação for pior do que está se imaginando, né, é um motivo aí para romper. Na parte de baixo, a questão é fluxo. Se começar a aparecer mais café do Brasil no mercado, né, e daí com o avanço da colheita, você abre um espaço para esse mercado furar essa linha dos 220. Outro motivo, se você não tiver riscos em relação ao inverno, você vai passando essa temporada fria sem riscos, isso também vai criando um ambiente mais favorável para o rompimento dessas linhas. Então, quer dizer, está ligado à disponibilidade dessa safra brasileira, né? E daí a gente pode colocar um pouco de Indonésia no mercado também, e a questão
a questão de você diminuir o risco climático com o inverno brasileiro. Enfim, se não tiver massa de ar polar chegando, se esse risco for se dissipando, se abre espaço para romper essa linha e o mercado andar abaixo dela, né? Então, esses são dois fatores, né? Então, você tem o clima nos dois fatores, e daí a outra questão é disponibilidade em relação a essa safra. Apareceu o café dessa safra ou não apareceu o café dessa safra? E daí a gente está focando em Brasil, essa safra 2024 do Brasil. Bom, vamos passar para o mercado interno agora, Gil. Vamos falar, esse vídeo, sempre lembrando, mais focado para os industriais, né? Comprador no mercado. Mandando um abraço sempre para o pessoal da BIC. Mas, Gil, a gente tem visto aí um mercado interno também muito sólido, sustentado também pelo dólar, que está aí nesses patamares elevadíssimos, né, Gil? Sim, sem dúvida. Então você tem. O mercado é interessante. Em plena entrada de safra do Brasil, onde se imagina uma safra maior que foi colhida ano passado, né? E você tem o quê? Fatores que dão sustentação para o preço. Então você tem Nova York e Londres firmes, né? O que a gente viu no gráfico anterior. A gente tem dólar muito valorizado, bateu próximo de 5,70, né? Essa semana, né? No final de semana. Agora, no começo dessa semana, né? Ele hoje está recuando um pouco, mas ainda está num patamar elevado. E o outro fator, os diferenciais no porto valorizados. Mesmo com Nova York esticado, mesmo com dólar alto, os diferenciais eles não cederam, não caíram. Por quê? Pela aquela questão da disponibilidade. Esse café não está aparecendo ainda para venda do lado do produtor. Então, tudo isso gera aí uma soma de fatores que sustentam o preço no mercado interno brasileiro, né? A gente tem aqui mostrando o Conilon, olha o Conilon, 1.225 por 7,8, né, ali em Colatina, essa é a referência. Então, a gente vê aqui a escalada do preço do Conilon e ele muito próximo da máxima aqui, né? Então, acima de 1.220, 1.225, quer dizer, um preço elevado para o Conilon, né? Daí a gente olha aqui para o Arábica 600 defeitos para a indústria, né? O chamado café de consumo interno, você vê ali ele 1.230 também, com uma curva muito parecida com o que a gente observou ali no Conilon, também bastante valorizado, os dois muito próximos, né? Então, quer dizer, a tomada de decisão da indústria vai muito mais em relação à questão de custo para trazer de um lugar ou do outro, isso aí é que deve estar impactando, né? E a gente olha o seguinte, em relação ao Conilon, né, ele está muito mais direcionado para exportação, né? Então, a gente viu os embarques nos últimos meses pesados, os embarques de canéfora, né, puxados aí pelo Conilon, do Espírito Santo, e isso aí mantém o quê? Esse café é muito mais direcionado para exportação, para o consumo da indústria com maior dificuldade de encontrar esse café e direcionando seus blends muito mais para o Arábica. Mas só que o Arábica novo ainda não está aparecendo no mercado. E daí isso se reflete nesses preços valorizados, tanto do Arábica como do Conilon no mercado interno. Bom, Gil, então, diante disso, vamos falar um aspecto bem interessante desses nossos vídeos que eu gosto muito, que são as dicas e os pontos de atenção, então, focados mais para o industrial nesse momento. Eu sei que tu criou tópicos aí e apresenta para nós o que seriam as dicas e pontos de atenção nesse momento, Gil. Bom, seriam três pontos de atenção, e todos eles mencionados anteriormente, né? Primeiro, dólar. Essa volatilidade, esse dólar alto, essa agitação cambial interna, esse dólar contra o real, né? Que tem a ver com fatores internos e fatores externos, ele é um ponto de atenção. Por quê? Ele pode fazer esse preço subir ou cair, né? Então, essa oscilação em real, do preço no mercado interno, ele está ligado também a essa questão cambial. Então, seria o primeiro ponto de atenção, o dólar. E o segundo, Gil? O segundo ponto de atenção é a safra brasileira, né? Essa chegada da safra brasileira, como é que ela tá, como que ela vai chegar, né? Se vai se confirmar ou não, se vai aparecer esse café, né? Porque uma promessa de uma safra maior, ela existe e ainda está no radar, mas só que esse café não está chegando no mercado, né? Em parte aí do Conilon direcionado para exportação, do Arábica o produtor segurando um pouco mais, a gente vê um produtor mais capitalizado, esse seria o segundo fator. Se essa safra vai aparecer ou não vai aparecer, se vai existir uma correção nas projeções em relação à safra, então esse seria o segundo fator. E o terceiro eu sei que é muito interessante. Vale para todos isso.
Bom, Alessandro, e o clima, sem dúvida nenhuma. A gente começou o inverno oficialmente, o frio chegou, né? E isso aí geralmente ele causa agitação no mercado de café, né? Então, esse é o terceiro ponto, né? A questão climática, esse inverno. Se você tiver aí entrada de massa de ar polar, isso pode agitar o mercado e gerar o chamado mercado de clima, isso mexer com os preços, né? Trazer mais volatilidade para os preços, né? O, no inverno mais calmo, você tira um pouco disso, né? E daí, isso aí deve se alongar ao longo do mês durante o mês de julho, durante o mês de agosto, porque esse inverno ele deve ficar um pouquinho mais extenso até com frio até setembro, é o que os meteorologistas estão indicando. Para fechar, Gil, aquela dica de comercialização, então, nesse momento, para o industrial, para o comprador. Bom, Alessandro, a gente está vivendo um momento do quê? De preço alto, mercado valorizado em cima dos fatores que a gente mencionou anteriormente, né? Você tem aí sinais que podem tirar um pouco desse peso de alta do mercado. Então, eu diria que para o comprador hoje, a melhor estratégia seria o quê? Continuar trabalhando de forma escalonada as suas posições, sem afobação, mesmo porque o mercado está muito, muito valorizado. Então, trabalhar de uma forma gradual, dosando as suas compras, eu acho que essa ainda é uma boa estratégia para o produtor, esperando passar o inverno, uma definição em relação à safra e uma mudança de comportamento no mercado. É isso que ele deve estar olhando, aqueles três fatores, para ver se muda esse mercado. Enquanto isso, né, já que o mercado já está bastante valorizado, ele ir trabalhando da mão para a boca as suas posições. Maravilha, Gil! Muito obrigado por mais esse Conversa com o Analista, hoje especial para a BIC. Já deixo o meu abraço aos amigos da BIC, a todos os amigos da indústria brasileira do café. E o meu último recado, que é aqui na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, esteja junto conosco, assim como também a nossa lista de eventos e cursos de safras e mercado. Esteja junto também com as redes sociais da BIC, que também estão todas na descrição do vídeo. Gil, muito obrigado, um abraço para ti, um abraço a todos, mais uma vez um abraço para o pessoal da BIC. Alessandro, abraço para você, abraço para o pessoal da BIC e até a próxima. Abraço para todo mundo e até a próxima.